Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo, no qual eu vou fazer uma breve revisão sobre o método de fatores integrantes para resolução de EDOs lineares de primeira ordem, tá? Qual que é a ideia do método, né? É generalizar uma coisa que acontece num exemplo como o seguinte. Imagine que a gente tenha essa equação, 4 mais t ao quadrado, y' mais 2t y igual 4t. Aqui, y é a função que depende da variável independente t, tá? E nós queremos resolver essa equação diferencial ordinária aqui, que tem ordem 1, e ela é linear, né? Lembrando que resolver essa equação significa encontrar uma função y de t, derivável claramente, porque a derivada está aparecendo aqui, e que atenda essa igualdade em todos os pontos do seu domínio, né? E nesse caso aqui acontece uma coisa que é muito conveniente. Se a gente reparar aqui no lado esquerdo e lembrarmos do método de derivação de produto, então se a gente tem um produto aqui de funções deriváveis, a derivada do produto é derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes derivada da segunda. A gente repara que aqui do lado esquerdo é precisamente a derivada de um produto. Qual o produto? 4 mais t ao quadrado vezes y é a derivada disso, né? Olha só, derivada de y vezes 4 mais t quadrado está aqui. Derivada de 4 mais t quadrado é 2t, está aqui, vezes y. Então, de fato, o lado esquerdo ali está muito bonitinho, né? De modo que a gente pode reescrever essa EDO como a derivada desse produto igual 4t. Isso aqui é equivalente. E então a gente pode aplicar a integral diretamente. A integral de a derivada de 4 mais t quadrado y com respeito a t é igual à integral de 4t também com respeito a t. Ok? Agora, qual que é a definição de integral, né? Quando eu afirmo que a integral de uma função f dt é uma função f grande de t aqui, significa que quando eu derivo essa, eu obtenho o integrando. Aqui no integrando eu tenho uma derivada. Então, fica muito fácil de descobrir qual é o resultado da integral, né? É a própria função que está sendo derivada. De modo que aqui do lado esquerdo, a gente obtém exatamente 4 mais t ao quadrado vezes y. Porque quando eu derivo isso, eu obtenho o integrando aqui, que é a derivada disso, né? Já do lado esquerdo, direito, a gente vai ficar com a integral de 4t, que é 2t ao quadrado mais uma constante de integração aqui, tá? De modo que eu já consigo dividir tudo por 4 mais t quadrado, que é sempre diferente de zero, e isolar a minha função aqui, né? Y de t vai ser 2t ao quadrado dividido por 4 mais t quadrado, mais a constante dividido por 4 mais t ao quadrado. Isso aqui é o que a gente chama de solução geral da equação, né? Ou seja, eu tenho uma família de soluções. Para cada valor da constante c, a gente tem o que a gente chama de uma curva integral, que é uma solução dessa equação diferencial ordinária. Se por acaso aqui no início eu tivesse colocado uma restrição do tipo y de t0 igual a um valorzinho específico y0, resolver a equação sujeita a essa restrição seria resolver um problema de valor inicial e existiria então uma constante c que me resultaria em uma solução que atende essa restrição. Ou seja, uma solução que, quando visualizada num plano t, y de t, passaria pelo ponto t0, y0. Tá? Bem, a ideia aqui é tentar aplicar a mesma estratégia, né, para outras equações lineares de ordem 1.
Acontece que nem sempre a gente vai ter essa conveniência. Por exemplo, se a gente considera a equação y' mais meio vezes y igual meio vezes e elevado a t sobre 3, agora o que está aqui do lado esquerdo não é a derivada de um produto de uma função vezes y, né? Porque se isso aqui fosse um produto de uma função f por y, nós teríamos aqui que isso seria, a derivada seria f vezes y' mais f' vezes y. De modo que isso aqui teria que ser essa parcela. E a função f teria que ser constante igual a 1, então a sua derivada seria 0, o que é diferente disso, né? Então não dá essa igualdade aí nesse caso. Porém, o método do fator integrante consiste em procurar uma função μ de t, chamada fator integrante, que quando multiplicada aos dois lados aqui, μ de t vezes y' mais meio vezes μ vezes y igual meio vezes μ e elevado a t sobre 3, faz com que o lado esquerdo se torne a derivada da função, o fator integrante, por y, tá? Então, a questão é, existe essa função? Felizmente, sim. Então, nós queremos, né, o seguinte, que o lado esquerdo ali, μ vezes y' mais meio μ vezes y, opa, perdão, pessoal, eu derivei, não, é isso mesmo, tá certo, tá certo. Seja igual isso aqui, né? μ vezes y, derivada. Regra de derivação do produto, derivada de y vezes μ, mais derivada de μ vezes y. Então, nós queremos isso. Claramente, vou poder, então, cancelar essa parcela aqui. Vai embora. E a gente fica com meio μ vezes y igual μ' vezes y. Posso dividir os dois lados por y? Bem, lembra que y é uma função, né? E eu só posso dividir as coisas por algo que seja diferente de zero. Se fosse y igual a zero em todos os seus pontos, ou em algum ponto, né, nós teríamos aqui... Aliás, se ela fosse constante igual a zero, nós teríamos 0 aqui, igual uma coisa que é uma exponencial vezes meio, que é diferente de zero. Então, y não pode ser constante igual a zero. Ou seja, tem pontos no domínio de y que são distintos de zero. Isso eu posso afirmar com certeza. Só que, como y é derivável, ela é contínua. E uma função contínua tem o gráfico aqui sem saltos ou sem quebras, né? É contínuo. Então, se em algum ponto ela é diferente de zero, vai ter um intervalozinho onde ela é toda diferente de zero. Então, eu posso me restringir a esse intervalo e dividir aqui por y sem medo, tá? Então, aqui eu vou cortar esse y e ser feliz. E a gente fica com meio vezes μ igual μ', o que podemos reescrever como meio igual μ' vezes μ. Aqui posso fazer uma análise semelhante ao que a gente acabou de fazer, né? Se μ fosse uma função identicamente nula, não faria sentido eu multiplicar os dois lados por μ e querer ganhar alguma coisa, né? Porque ficaria com 0 igual a 0. Então, espera-se que tenha que ser uma função derivável que seja não nula em algum ponto do seu domínio e, consequentemente, não nula em algum intervalo do seu domínio. Posso dividir por μ também e ser feliz. Integrando dos dois lados, com respeito a t, a gente conclui o seguinte, né? Qual que é a integral de μ' sobre μ? Logaritmo natural do módulo de μ. Por quê? Aplica a regra da cadeia na derivação aqui. A derivada do ln é 1 sobre o que está dentro, né? 1 sobre μ. Só que eu tenho que aplicar a regra da cadeia, derivo o que está dentro, μ'. μ' sobre μ é a derivada do ln de μ. Então, isso aqui é isso. Igual, integral de meio é t sobre 2 mais uma constante. Aplica a exponencial dos dois lados.
porque a exponencial é a inversa do logaritmo natural, e a gente vai isolar aqui μ igual e elevado a t sobre 2 mais c, que é a mesma coisa que e elevado a t sobre 2 vezes e elevado a c, onde c é constante de integração. Como para cada constante de integração eu tenho um fator integrante, eu vou considerar c igual a zero, que fica uma versão mais simples. Então, meu fator integrante aqui é e elevado a t sobre 2. Vamos voltar lá? Vou multiplicar, então, aqui por e elevado a t sobre 2. E a t sobre 2 vezes y' mais meio e a t sobre 2 vezes y igual meio e a t sobre 3 vezes e a t sobre 2. Será que ficou certinho? Ficou, né? Foi feito para dar certo. Não tem como ter ficado errado, a não ser que a gente tenha errado conta aqui no meio. Mas acredito que não. Então, significa que agora o lado esquerdo é a derivada de e elevado a t sobre 2, o fator integrante, vezes a função y. Tá? Então, isso aí é igual meio vezes EA. Preserva a base soma expoente. T sobre 3 mais T sobre 2 é a mesma coisa que 5T sobre 6. Integra dos dois lados. T sobre 2 vezes y derivada disso é igual a integral de meio e a 5t sobre 6 dt. Já justificamos, a integral de uma derivada é a função que está sendo derivada. Então, isso aqui é y vezes e a t sobre 2 igual, meio sai dessa integração aí, né? Integral da exponencial é a própria exponencial. Aplicando a regra da cadeia, isso vai dar 6 sobre 5 vezes e a 5t sobre 6. Que é a mesma coisa que 3 sobre 5 e elevado a 5t sobre 6. Dividindo os dois lados por e a t sobre 2, nós isolamos y. Quando eu integrei aqui, tem uma constante de integração, né? Então, isso aqui é mais c. Dividindo os dois lados por e a t sobre 2, y é igual a 3 sobre 5 e a 5t sobre 6 menos t sobre 2, que é a mesma coisa de 3t sobre 6, mais c dividido por e a t sobre 2. E a gente encontrou a solução da nossa equação diferencial ordinária inicial, que é igual a 3 sobre 5 elevado a 2t sobre 6, que é a mesma coisa que t sobre 3, mais c dividido por e a t sobre 2. Tá? Então, essa é a solução geral. Para cada valor de constante aqui, a gente tem uma curva integral, que é uma solução particular da EDO. Tá? Bem, o que foi feito nesse exemplo se generaliza para uma equação diferencial ordinária linear de ordem 1 qualquer. Se a gente escreve aqui uma equação qualquer, de ordem 1 e linear, ela tem esse shape aqui, né? Igual g de t. E eu quero procurar um fator integrante. Então, eu quero encontrar uma função μ de t, que quando multiplicada pelos dois lados, vai fazer com que o lado esquerdo se torne a derivada de μ vezes y. Então, queremos multiplicar aqui μ vezes y' mais p de t vezes μ vezes y igual a μ vezes g. E eu quero que isso aqui seja a derivada do produto de μ por y, tá? Que é μ' mais μ'y. Então, cancelando isso aqui com isso aqui, a gente vai ter, isso aí equivale, p de t vezes μ y igual μ'y
novamente cancelando o y. Isso aí acontece se e somente se p de t for igual a mi' sobre mi. Integrando dos dois lados, a gente vai concluir que a integral de p de t dt é a integral de mi' sobre mi, que a gente já viu ser ln de mi de t, em módulo, né? Tem uma constante de integração aqui, mas como eu quero encontrar só um fator integrante, eu vou supor essa constante c igual a zero. Aplica a exponencial dos dois lados e a gente encontrou o nosso fator integrante. Mi de t é a exponencial da integral de p de t dt. No exemplo anterior, a nossa equação, se eu não me engano, era y' mais meio y igual a uma exponencial, né? Meio e a t sobre 3. Ou seja, quando a gente compara, p de t era meio. O fator integrante era e elevado à integral de meio, que era e elevado a t sobre 2. Tá? Então, nós encontramos o fator integrante para uma equação diferencial ordinária linear de ordem 1 qualquer. O que significa isso? Agora, se eu volto aqui e olho para o lado esquerdo, eu sei que isso aí vai ser a derivada do produto de mi por y. Então, a gente vai ter que mi vezes y derivada é igual a mi vezes g. Integra dos dois lados. A integral de mi vezes y, derivada disso, é a integral de mi vezes g dt. Então, aqui nós concluiremos. Desse lado aqui, claro que fica a própria função que está sendo derivada. Mi vezes y igual a integral de mi vezes g dt. E a constante de integração de cá eu mando para cá. Tá? Divido os dois lados por mi e concluo que a solução é y igual a 1 sobre mi, o fator de integração, vezes integral de mi vezes g dt mais c dividido por mi. Então, nós temos a solução geral aqui de qualquer equação diferencial ordinária linear de ordem 1. Os únicos problemas que podem surgir são, para encontrar o fator integrante, eu tenho que integrar a função p de t. Nem sempre consigo fazer isso. Encontrado o fator integrante, eu tenho que integrar o produto do fator integrante pela função g que está aqui do outro lado. Nem sempre eu consigo fazer isso. Mas se eu conseguir driblar essas duas integrais, eu consigo resolver a equação diferencial ordinária. E, consequentemente, os respectivos problemas de valor inicial. Tá? Então, eu espero que isso aqui sirva de recurso para vocês estudarem, que seja uma revisão que tire alguma possível dúvida que tenha ficado com a aula. Um abraço, bons estudos e até mais.